Bom dia a todos. Estamos aqui com mais uma reflexão com Emmanuel, hoje de número 143. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Bom dia, Duda. Bom dia, André. Um bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares proporciona a todos nós. Que a paz de Jesus esteja presente no lar de cada um de vocês, que Ele esteja aqui iluminando o nosso encontro de hoje, que Ele ilumine o nosso sábado também. Hoje, Emmanuel escolhe para refletirmos nesse capítulo de número 143, é o versículo de Marcos, que está no capítulo 5, é o versículo de número 9. Esse versículo ele foi retirado daquela passagem onde Jesus se encontra com os espíritos impuros e esses espíritos entram na vara de porcos que temos lá. Nesse versículo em questão, Jesus pergunta: qual é o teu nome? E ao que ele responde: Legião, porque somos muitos. André, fala para nós um pouquinho o que Emmanuel traz de interpretação a respeito desse versículo de hoje. É muito interessante essa passagem, né? Porque Jesus chega, né, até os gadarenos, né? Ele está fora da cidade. E aí, ali tem um homem que ele dorme nas sepulturas. Então, quando ele percebe que Jesus chega, ele se dirige até Jesus e aquela maneira, né, os discípulos perceberam que não era uma pessoa que estava ali no seu estado normal. E aí Jesus, muito pacientemente, com certeza Jesus via todas as companhias que estavam ali com ele, só que os discípulos não viam. Então, o que Jesus faz? De maneira muito didática, Jesus diz assim: qual é o seu nome? E aí ele responde: Legião, porque somos muitos. Então, Jesus estava querendo mostrar ali para os discípulos e para todos nós de que aquela única figura, aquele único homem, aquele corpo que estava ali, tinha muito mais companhias com ele. Tinha outros espíritos que estavam acompanhando. Então Jesus expulsa os espíritos dali, né? E os espíritos saem, vão até uma vara de porcos que estão ali perto, e os porcos saem correndo e se lançam ao mar. E os porcos se afogam. E aí, essa foi uma cidade que Jesus não entrou, porque quando os moradores daquela cidade ficaram sabendo que os porcos se jogaram todos ao mar, foram atrás de Jesus e expulsaram eles dali. E Jesus e os discípulos não criaram caso com isso, compreenderam e saíram. Então aqui nós precisamos perceber que é necessário primeiro ter paciência para a gente conseguir interpretar essas cenas, essas coisas que nos ocorrem no nosso dia a dia. Então, vou dar um exemplo aqui. A gente está no trânsito e ou a gente toma uma fechada de alguém ou a gente fecha outra pessoa. E aí vem aquele sentimento de querer xingar, de querer tirar satisfação. Só que a gente tem que compreender o seguinte: o que nós conseguimos ver numa visão superficial é apenas um homem, apenas uma pessoa que está ali. Só que, e as companhias espirituais que aquela pessoa tem? Qual é a qualidade das companhias espirituais que está com aquela pessoa? Aquela pessoa simplesmente, às vezes você, num ato de querer tirar satisfação, você fala: ô, tá ficando louco? A pessoa pode desligar o carro, a pessoa pode descer e vir na sua direção, né? E você achou que aquilo ia ficar só num bate-boca, mas a pessoa pode vir até você. Então a gente precisa
calcular os nossos atos, das coisas que nos ocorrem, da maneira como os outros reagem e nos respondem, porque ali ele pode estar sendo apenas uma boca que está dizendo palavras que não são dele, que são palavras de alguém que está acompanhando ele. E esse alguém pode saber muito bem qual é o nosso ponto fraco e querer nos atingir para que ali gere uma discórdia que possa nos comprometer e comprometer a pessoa também, porque depois que aquilo passa, que a cabeça esfria, que os ânimos acalmam, a gente pensa, meu Deus, olha o que que eu falei, olha o que que eu fiz, que coisa desagradável, para que que eu fui fazer isso? Que atitude mais imbecil que eu cometi. Então, Jesus estava dizendo ali, olha, observa bem, né? Porque as pessoas sempre estão acompanhadas, nunca estão sós, né? E Paulo, depois, em uma de suas cartas, escreveu, né? Somos rodeados por uma nuvem de testemunhas. E essas testemunhas que nos acompanham, elas terão a qualidade de acordo com os nossos atos, o que fizermos, né? Então, se não temos bons hábitos, boas atitudes, bons pensamentos, essa companhia será desse nível. E a companhia daquela outra pessoa, caso a gente entre em discussão, que a gente não sabe quais são, pode ser uma companhia boa, né? De às vezes a pessoa fala, deixa pra lá, esse aí, mas pode ser alguém agressivo que venha para cima da gente. E aqui, a respeito disso, eu queria trazer um, uma coisa que foi muito falado num filme recentemente chamado Fragmentado, que era a respeito de um transtorno dissociativo de identidade, né? Um transtorno de múltiplas personalidades. Então, nesse filme Fragmentado, o personagem convivia com 23 personalidades. Então, ele era um homem, né? O corpo era de homem, mas ali tinha personalidade de criança, de adolescente, de mulher, de velho, de homem. São inúmeros que fazia parte daquilo. E aí, trazendo aqui para o espiritismo, o Hermínio Miranda tem um livro chamado Diversidade dos Carismas, que ele fala a respeito da teoria do condomínio espiritual. Então, o que seria esse condomínio espiritual? Seria um corpo de uma pessoa habitada por vários espíritos. E como que isso ocorre? Em um momento ali de transe, de um relaxamento profundo, de um desdobramento, o espírito, né, que habita aquele corpo ali, ele se desprende e um outro espírito toma a, a gerência daquele corpo e começa a fazer determinadas coisas, ter um comportamento diferente, conversar com outro tom de voz, ter determinados comportamentos ou falas, né, entendimentos de outras profissões, por exemplo. Existem personalidades que usam óculos, que precisam utilizar óculos para enxergar, outra utilizando o mesmo corpo não precisa de um óculos. Então tem essas variações. E isso é porque a pessoa é um médium que, em determinado momento, ela consegue se desprender e esses espíritos tomam conta e eles vão revezando entre si. Só que isso ocorre porque a mediunidade não está educada e a sua moral também está dando brechas para que esses outros, digamos assim, moradores façam parte ali, convivam junto com ele. Então, é um caso muito interessante. Tem um filme muito antigo que foi escrito
e depois foi escrito um livro e depois se transformou num filme que chama As Três Faces de Eva, que foi uma mulher, né, nos Estados Unidos, que ela tinha 3 mulheres que conviviam nesse mesmo corpo. Então isso é uma coisa muito interessante, é raro, né, mas isso ocorre, né, esse e Hermínio Miranda que construiu esse conceito de condomínio espiritual, porque é um corpo só, mas é que é dividido por vários espíritos. Aí alguém pode pensar assim: nossa, mas que absurdo! Como é que Deus deixa que uma coisa dessa ocorra? E se uma dessas personalidades quiser matar o corpo? Não, e aí isso não é possível. Isso não ocorre porque é, até no livro, né, de Hermínio Miranda, que se chama, ele tem um livro que chama Condomínio Espiritual, é nos dito lá que uma personalidade tentou fazer isso, mas outra personalidade, outro espírito, no mesmo momento assumiu e falou: não, aqui não. Por quê? Porque eles querem essa convivência, né? Eles estão ligados ao corpo e eles querem ter essas sensações, essas experiências. Eles ainda querem viver aqui na Terra com esse corpo. Só que eles estão desencarnados e não têm o entendimento ainda. Então eles ficam aqui presos a essa pessoa e tendo esses tipos de comportamento. Então, pode ser que uma personalidade saiba tocar um instrumento musical, a outra goste de ler, a outra goste de esporte, uma seja violenta, seja uma criança, seja um adolescente, enfim, tem inúmeras possibilidades. Então, fica aqui essa dica de quem tiver o interesse de buscar esse livro de Hermínio Miranda, que se chama Condomínio Espiritual. Lá no Diversidade dos Carismas também ele explica um pouco sobre isso. E é muito interessante. E tem também o livro da Sueli Caldas Schubert, né, sobre transtornos mentais, que ela também traz no capítulo que ela fala de transtorno dissociativo, ela também traz esses exemplos aí. Inclusive, exemplos da vida real que aconteceram, que foram publicações científicas, né? Artigos científicos a respeito disso, desse estudo, e isso só nos mostra de que a matéria, a vida não é só a matéria. Existe algo além, né? Então, a medicina, em algum momento, vai perceber de que, olha, tem algo além, né? Duda, qual que é o trecho que você selecionou para nós hoje? Bom, André, peguei o finalzinho do capítulo. A Emmanuel fala assim: se te encontras, pois, a serviço do Cristo na terra, não te esqueças de perseverar no bem, dentro de todas as horas da vida, convicto de que o mal se faz sentir em derredor, à maneira de legião ameaçadora, exigindo funda serenidade e grande confiança no Cristo, com trabalho e vigilância, até a vitória final. Emmanuel traz, né, essa fala, né, explicando também, trazendo essa interpretação, né, que essa quantidade de espírito e ele, num determinado momento, exemplifica também a quantidade de mal que existe em proporção maior que a do bem no mundo. Essa é uma interpretação que ele traz aqui hoje. E eu separei esse capítulo porque é importante pensarmos em perseverar no bem. Porque, por vezes, nós ficamos, às vezes, um pouco desanimados em continuar seguindo. Veja que nesse exemplo, né, nessa história que o André trouxe, que é descrita no Evangelho de Marcos, né, também Mateus e Lucas, mas na de hoje aqui em Marcos, essa história, Jesus persevera no final, até o fim, com muita paciência, com muita serenidade, fazendo o bem e ele tem a vitória final. Então, esse é um exemplo grande para nós, né, de perseverança no bem para alcançar a vitória. Porque já me deparei em uma situação na vida, né, de irmãos comentando assim:
parece que às vezes não vale a pena, eu faço tudo certo, eu sigo o caminho do bem, mas tenho a sensação de que quem está seguindo o caminho do mal tem oportunidades melhores que a minha, está tendo mais facilidades e mais benefícios na vida, isso aos olhos da vida dele material, né, olhando para a situação. E quando eu li esse trecho do Emmanuel, eu me recordei dessa situação, falando, porque parece que a gente vai fazendo bem e não sei se faz sentido, porque parece que quem está fazendo mal está se dando bem também, está até melhor que eu. Mas é pensarmos que ainda, como falamos na reflexão passada, como o mundo ainda não pertence a Cristo, e Jesus já alerta lá no passado, né, que o mal existiria no mundo e por vezes, né, até que a renovação se complete em maior proporção que o bem, às vezes nos sentimos um pouco sozinhos, né, em continuar perseverando. Mas a importância que isso já era sabido lá para trás, né? Já traz a Bíblia está aí, né, nos contando sobre isso. Então é comum que a gente ainda se depare com tantos exemplos assim no mundo, mas sabermos que com perseverança se vence. Esse foi um exemplo que Emmanuel trouxe hoje, né, de Jesus, mas em qualquer momento, né, que nós olharmos em qualquer trecho que nós tirarmos, né, do Evangelho, veremos que com paciência, perseverança no bem, a vitória final é certa. Então, Emmanuel nos inspira hoje com essa frase, né, da perseverança, de por vezes, né, nos sentirmos ali, né, derrotados um pouco, mas perseverando, seguindo os melhores caminhos, porque, como sabemos, o caminho do bem não é uma porta larga, ela é uma porta mais estreita, mas tem uma vitória muito grande a nos esperando. E a vitória não é aqui, né? Como sabemos que Emmanuel já trouxe para nós. É mesmo, André? E você tá falando a respeito disso, né? Que muitos pensam assim, mas eu não vou mais fazer o bem, não, porque eu fico fazendo e para mim só acontece coisa ruim, o outro só faz coisa ruim e tá prosperando. Só que é o seguinte, tem uma história de Chico que um conhecido dele chegou para ele e disse assim: Chico, ó, eu tô desanimando porque eu faço tudo certo, eu contribuo, né? Faço caridade, faço meu trabalho tudo certinho. E eu tô vendo que assim, a vida tá muito complicada para mim e ao mesmo tempo eu tenho um vizinho que é um pai ruim, é um esposo ruim, é um patrão ruim, tem casa boa, tem carro bom e eu não entendo o que está acontecendo. E aí o Chico diz assim para ele, fala: "Olha, meu filho, ele tá plantando, você já tá colhendo. Então quer dizer, a gente não pode ter essa visão rasa, essa visão superficial só do aqui e do agora, porque acreditamos na imortalidade da alma em várias, né, reencarnações. Então, a gente tem que ter em foco, em mente, é isso. Então, quando a gente achar que o outro está bem demais, né, e está bem, mas de maneira a tentar corromper a lei, é o processo de plantação dele, né? É aquela plantação que está sendo assim. Eu li uma história hoje também, que o Chico contou, que era o seguinte: dois homens. Um era um trabalhador espírita e ele queria fazer uma caridade para determinadas pessoas. Então, ele entrou com recurso material de sociedade com um homem que tinha um terreno e eles plantaram milho. E aí passou um tempo, né? E eles iam lá sempre à tarde para poder observar o milharal crescendo. E aí o sócio que era dono da terra, que cuidava, falou assim: ó, tem um negócio muito sério aí. Eu tô notando que tem gente
que está roubando as espigas de milho que estão surgindo aqui. Tem alguém roubando. Aí o trabalhador espírita, né, o homem diz assim: olha, faz o seguinte então. Se você vê, fica de olho. Se você vê alguma pessoa, não agride, não xinga a pessoa, chega perto da pessoa, educa, conversa com a pessoa, explica, né? E aí passou mais uns dias e o sócio, né, que cuidava ali da terra, virou pro trabalhador de novo e falou assim: ó, tá sem condição, o pessoal tá roubando o milho e nós vamos desse jeito, não vai ter como, nós não plantamos muito e o pessoal ainda tá roubando. Aí o que que esse trabalhador fez? Ele mesmo foi vigiar. Então ele pegou e falou assim: eu vou lá à noite. Então ele foi de madrugada, meia-noite, entrou, ficou escondido lá no milharal. Passou um tempo, ele começou a escutar as espigas de milho sendo bem devagarinho sendo quebradas. Aí ele, com calma, foi aproximando, aproximando, e ele viu. Quando ele viu, quem estava roubando as espigas de milho era o próprio sócio dele. E aí ele parou, falou: bom, eu não vou falar nada não. Eu não vou falar nada. Aí ele pega, se retira, chega no outro dia, vem o sócio que estava cuidando da plantação e fala: ó, essa noite aí, ó, roubaram de novo, tá sem condição. E aí o trabalhador espírita vira para ele e falou assim: olha, eu tô percebendo que essa lavoura tá te causando muitos tormentos, tá te dando muito desgosto. Vamos fazer o seguinte: você pode ficar toda com ela para você. Eu não faço mais questão porque isso está sendo muito difícil para você, você está trabalhando muito. Aí o homem ficou numa alegria tremenda, falou: nossa, mas você é uma pessoa muito boa de me fazer uma coisa dessa, que coisa mais boa. Aí ele vira e fala assim: escuta, já que você me ofereceu essa plantação de milho, você não quer entrar de sociedade comigo para plantar amendoim, não? 2 hectares de amendoim? Aí ele vira para ele e fala assim: não, eu não tenho interesse, não. Eu te agradeço, mas você pode ficar sossegado, porque Deus é sócio de todos nós. Então, o que que ele estava querendo demonstrar aqui? Ele estava querendo auxiliar esse homem, mas com o propósito do grupo lá, em fazer a caridade. Ele estava pensando além. Já o sócio dele estava pensando só no momento presente ali, ó. Ele queria o benefício logo, ele queria tirar vantagens daquele homem que ele percebia que era um homem bom, caridoso, e ele não estava se contentando, né, com ter metade da roça que ele já teria. Então, quando ele ganha a parte toda, ele cresce ainda mais o olho, porque ele achou que o outro não percebeu que ele estava roubando dele mesmo e ofereceu para plantar mais. Só que o homem compreendeu quem era, né? Igual na nossa reflexão passada, quem era o Senhor que estava conduzindo a vida daquele homem. Que o Senhor ali era Mamon, era o dinheiro, né? Então ele, bom, o Senhor que eu sigo aqui é Deus, o seu é Mamon, então não vai dar para misturar. Segue você aí sozinho que eu sigo aqui. Exatamente, grande história, grandes exemplos esse que você trouxe do Chico. Realmente, não teria como, né, pensamentos tão divergentes continuarem juntos. Mas o que prevalece, né, nessas histórias é o quanto cada um perseverou no bem, como foi delicado a forma que ele se retira, como todos saíram ganhando, porque afinal esse trabalhador praticou a caridade de todas as formas, de ambas as formas, né? Toda a ideia inicial até a forma com que conduziu, todos tiveram então essa vitória final. Então, o que nós precisamos realmente é da perseverança no bem, e lembrarmos, como o André falou aqui, essa história: um está colhendo, outro está plantando. Não estamos em níveis iguais aqui na Terra, né? Cada um está no seu momento. Devemos sempre cuidar e prestar atenção o que estamos plantando, buscarmos sempre estar plantando coisas boas, mas como essa história, né, pensarmos,
todos esses itens que ele citou, a casa e o carro, são coisas boas aos olhos materiais, com esses olhos da carne que temos aqui. Mas enquanto espíritos, nenhum espírito vai dar moral para uma casa boa, ou para uma casa menor, ou para um carro melhor, ou mais simples. Não tem valor. Então, o valor ele é extremamente imediato, ele é imediatista, porque, afinal, isso não nos agregará nada para a vida futura. Né? Agora, se nós invertermos a ordem, invertermos a nossa servidão, aí sim nós teremos um problema, nós teremos uma estagnação aí do nosso desenvolvimento. Estaremos plantando provas mais penosas para a nossa próxima vida. Mas a perseverança, a paciência e a fé, ela sempre vence, não é mesmo, André? Podemos encerrar a reflexão? Gostaria de complementar? Podemos. Então, com essas palavras, com esse exemplo, né, com essas duas histórias de Chico que a André trouxe, Chico sempre tem histórias muito simples e carregada de muito ensinamento moral, né, que fixa mesmo na nossa mente, que é fácil carregar no nosso coração. Que nós possamos ficar aí com esse trecho separado do nosso coração, lembrarmos aí de tantos ensinos, né, que todos também possam seguir as indicações de leitura aí do André, né, para um bom trabalho aí para a nossa semana. E esperamos vocês na semana que vem para refletirmos o próximo capítulo, que é o de número 144, que se chama Que Temos com Cristo. Aí, o versículo que vai embasar é do Evangelho de Marcos também, só que é no capítulo 1, versículo 24. A que temos contigo, Jesus Nazareno? Viestes destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Então, semana que vem, aguardamos vocês para ouvirmos o que Emmanuel tem para agregar ainda mais aqui o nosso espírito na semana que vem. Eu desejo a vocês um sábado muito abençoado, um final de semana muito proveitoso para cada um de vocês. Essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares. Um ótimo sábado a todos. Um ótimo final de semana a todos e que assim seja.